Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Quais comportamentos que, se forem repetidos e sempre incentivados, podem levar a uma má formação do caráter de uma pessoa? Você conhece ou está passando por situações em que você está criando filhos, crianças ou adolescentes, ou vendo outras pessoas criando hábitos que podem, na verdade, ter consequências muito ruins? Você se preocupa que, de fato, as pessoas possam ter problemas legais, comportamentais, de aceitação, de uma geração que parece que não tem limite? Se você tem pensado nisso, esse podcast é para você, ou para alguém que você gosta. Sejam bem-vindos. Estou feliz, muito feliz em ter vocês aqui comigo no podcast Pense Comigo com Bia Lobo. Eu sou Maria Beatriz Lobo, sou psicóloga, professora, gestora, trabalho com gestão universitária e psicoterapia breve. Sou também esposa, mãe e avó e quero usar essa experiência para falar com vocês de um assunto que é polêmico, mas é importante. São 10 mandamentos para criar um delinquente. Eu mesmo escrevi esses 10 mandamentos, pegando tudo aquilo que eu vivi, que eu vi, que eu estudei na psicologia, e trouxe para vocês que não é para ensinar ninguém a formar delinquente, não. É para tentar evitar este padrão de comportamento para que a gente, pelo menos, tente formar pessoas de bom caráter, pessoas que vão poder ter uma inclusão social importante, um papel importante na sociedade, porque tudo o que eu vou falar, tudo, pode acontecer esporadicamente com razão, mas não dá para acontecer sistematicamente. Então, esse comportamento sistemático nós vamos ter que evitar. Então, não estou ensinando ninguém a formar um delinquente. Eu estou querendo mostrar o que nós devemos evitar para que nossos filhos cresçam pessoas sem caráter, pessoas que vão ter problema com convivência com os outros, no trabalho, na família, provavelmente se envolver com coisas que não pode, com problemas legais, porque nós estamos formando aí uma personalidade que às vezes já vem com características próprias com problema, mas que podem se fomentar muito pela forma como estão sendo criadas. Então eu vou falar desse assunto, eu já falei deles há alguns anos atrás e foi muito boa a repercussão, mas eu quero trazer aqui para o meu podcast esses 10 mandamentos para formar um delinquente, para que a gente evite esse comportamento de forma sistemática, tá bom? Como são 10 explícitos, eu vou explicar cada um, eu vou ter que dar uma paradinha e ler cada um para vocês, coisa que eu não costumo fazer, porque eu falo direto, né, gente? Mas hoje, episódio número 6, 10 mandamentos para formar um delinquente, eu vou começar falando também e olhando aqui de vez em quando o que eu tenho para falar para vocês. Esses hábitos, de forma constante, né, têm que ser reprimidos, mas às vezes eles são importantíssimos na hora certa, da forma certa e pela razão certa, mas sistematicamente eles podem ser um problema. Então, qual é o mandamento 1? Se você quiser formar um delinquente, faça isso repetidamente. Nunca diga ao seu filho não ao seu filho. Nunca diga não ao seu filho. Não negue nada a ele. E permita que ele faça tudo o que ele quiser. E que ele tiver vontade, independentemente da hora, do lugar ou com quem ele está fazendo, tudo é permitido. Esse é o mandamento número 1 para formar um delinquente. Mandamento número 2. Dê razão a ele, sempre. E em todos os momentos em que ele tiver algum tipo de conflito. Chegou da rua, ai, fulano brigou comigo porque eu fiz isso, fez isso. Ah, meu filho está coberto de razão, vou lá brigar com o menino, com a mãe do menino, seja com quem for. Ah, na escola é a professora que me persegue, assim, assim. Ah, com certeza você é muito bonzinho. Ah, eu vou lá falar com a professora, vou resolver o seu problema, porque certamente você tem razão. São esses tipos de comportamento insistentemente errados que podem levar você a ter um filho com problema, né? Porque a versão que eles trazem quando eles estão errados, né? Às vezes é uma versão mal acabada. E é óbvio que eles estão errados. E mesmo assim, tem família que aceita e continua apoiando para não desagradar a criança ou o adolescente. E mesmo quando a versão é muito boa, você tem que ter princípios. Eu vou dar um exemplo. Uma vez meu filho chegou da escola e veio com problema com a professora. E a hora que ele me contou o problema, eu falei: você está errado. Mas mãe, você está errado. Ela é sua professora e você, mesmo com razão,
A forma como você falou, você faltou o respeito com ela. Você pode pegar suas coisas, botar aqui em cima, voltar a pé para a escola e vai lá pedir desculpa para ela. Por quê? Porque eu sou professora, eu sei o que significa e por que um aluno toma certas atitudes. Ele fez isso muito poucas vezes na vida e aprendeu rapidamente que, em princípio, o colégio tem razão. Em princípio, os professores têm razão. Ele teria que provar para mim que não tinha, e em alguns momentos eu tive que tomar o partido dele. Ele tinha razão e a escola estava errada. E eu fui lá tomar providência. Mas, em princípio, quando ele conversava e trazia uma conversa esquisita de que não deu certo por isso, por aquilo outro, eu partia do princípio que ele podia estar fazendo coisa errada. Então é importante esclarecer, é importante aprofundar, não é só ir concordando com o filho e apoiando ele em tudo que ele faz, contra tudo e contra todos, tá bom? Terceiro mandamento. Abasteça-o com todos os mimos, comidas e bens materiais que ele sonha ter e até os que ele nem sonha, para surpreendê-lo, para agradá-lo, para torná-lo vibrante, para deixá-lo excitado, que cada vez o padrão vai aumentando e mais coisas terão que ser dadas, né? Mas faça isso sistematicamente, porque além de você achar que ele merece tudo isso, você também acha que ele tem que ter tudo do bom de melhor, tudo aquilo que você não teve, então ele pode ter. E também não faça esperar para ter essas coisas. Ah, ele tem desejo de ter uma coisa, vamos sair para comprar. Ah, eu quero isso para o Natal, tem que ser para esse Natal e se você não tem condição, se divide, né? Vai atrás de dar um jeito de atender o desejo do seu filho. Esse é um risco enorme. Essa ideia de que ele pode ter tudo a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, mesmo que você não possa. E você vai criando a ideia de que não há limite para atendê-lo, né? Eu diria que talvez até o mais difícil seja quando você tem condição de dar, mas não deve dar. E você tem que argumentar e dizer, você não está na hora de ter esse tipo de coisa. Você não tem, você quebrou tal coisa, então você não tem por que ter isso dessa forma. Então dizer não, mesmo podendo, exige mais de você. Às vezes você fala assim, não posso dar, acabou. É uma justificativa válida. Às vezes você pode dar e a criança sabe que você pode dar, o adolescente sabe que você pode dar, e você tem que dizer por que você não vai dar. Vou dar um exemplo pessoal, né? Chegou uma época, meu filho queria ter um laptop. Ele tinha uns 11 para 12 anos. E eu tinha toda a condição de dar um laptop para ele. Eu falei para ele, olha, de mim você não vai ganhar. Você, e espero que nem do seu pai. Que nós éramos separados, né? Então o pai podia presenteá-lo da forma que ele queria, então eu tinha essa expectativa e conversei com o pai dele sobre isso. E ele falou, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, você vai juntar dinheiro para poder comprar o seu laptop. Ele, mas eu não trabalho. Eu falei, então, você ganha dinheiro no seu aniversário e no Natal de algumas pessoas. Da avó dele ele ganhava, de alguns tios dele ele ganhava. Mas eu vou levar 2, 3 anos para comprar? Exatamente, você vai levar 2 ou 3 anos para comprar. E assim ele fez. Em 3 anos ele juntou dinheiro para comprar o laptop. Aí chegou todo feliz. Vou trazer a valores presentes, tá? Mãe, juntei 5.000, tá aqui o laptop que eu vou comprar, top de linha, custa 4.999. Eu falei, por que não? Não é meu dinheiro que eu guardei? É, só que você vai guardar 20% desse valor para manter o seu laptop. Eu não tenho obrigação de mantê-lo. Então você vai comprar um laptop até 4.000. 1.000 você vai guardar na poupança. Para quando ele tiver problema, você ter dinheiro para consertar, porque eu não vou consertar o seu laptop. Então, é um aprendizado, né? Faz a criança entender o valor das coisas, o sacrifício, mesmo que em princípio não venha de fruto de trabalho, mas de fruto de espera, de contenção, de conter aquele desejo. E tem gente que acha que materialmente você tem que dar tudo. Às vezes você não tem o que vestir, mas a criança está na marca. E muitas vezes faz disso uma forma de provar sua condição social. Sendo que quem realmente tem condição financeira nem mostra a marca de roupa. Usa a camisa básica, a marca está por dentro, você não sabe nem que marca é. Geralmente quem fica mostrando muito marca de coisa não tem tanta condição assim, viu? Então, quer formar um delinquente? Dá tudo para ele. Se acabe, morra de trabalhar, só dê questões materiais que você acha que com isso você está sendo uma boa mãe, um bom pai. Uma boa avó, um bom avô. Não é isso que faz de você um bom pai, uma boa mãe. Não é isso. A questão financeira é uma contingência. Ele tem que aprender a lidar com as adversidades da vida. Ter tudo o que ele quer significa que ele se acha no direito de que os outros se sacrifiquem para atendê-lo e atender aos desejos dele. E isso vai se espraiar na vida dele futura em todos os âmbitos.
com a companheira, com os amigos, no trabalho, dificuldade de ouvir um não, dificuldade de esperar, dificuldade de conquistar as coisas, de ter garra para ter aquilo que ele deseja. Então, pense bem para não criar um delinquente. Quarto mandamento: não o recrimine. Não o desautorize ou reclame quando ele maltratar você, ou alguém da sua casa, ou qualquer outra pessoa, seja parente, seja amigo, seja empregado, seja gente desconhecida, pessoas da escola, não importa. Quando você não o recrimina, quando você não o desautoriza a falar de certa maneira ou a ter certas atitudes, não reclama, não dá consequências quando ele trata mal alguém, o que acontece? Ele acha que existem duas escalas de pessoas no mundo: as iguais a ele e as que têm que ouvir tudo o que eles quiserem, né? Então, trata mal o empregado, fala o que bem entende, acha que a pessoa tem condição financeira é joinha, se não tem condição financeira não vale nada. Então, além de fazer com que você tenha que fazer ele cuidar das pessoas, ele tem que cuidar das coisas dele e das coisas dos outros e do que é patrimônio público. Eu conheço pai e mãe que falam assim: pode quebrar isso aqui, eu já paguei pelo meu imposto. E é assim que as cidades vão se acabando, porque como cidadão, se vocês não cuidarem, quem é que vai cuidar? Lembra na época do orelhão? Quantas comunidades ficavam sem orelhão porque o engraçadinho lá quebrava, só que quebrava para prejuízo da própria comunidade. Então, quando você vê seu filho tendo uma atitude em relação à coisa pública, estragando, que não deve, e você não recrimina, você está criando um vândalo. Daqui a pouquinho, sair pichando, sair quebrando, sair furtando, é 2 palitos, porque a pessoa acha que é tudo normal, ele pode tudo. Você não reclama, você não castiga, você não desautoriza, você não diz que isso é errado, ou você não dá um bom exemplo. Então, esse é um mandamento que você está correndo risco, né? Se não seguir, ou se seguir fielmente, quer dizer, você está criando uma pessoa que vai ter problemas no futuro. Quinto mandamento: dê a ele boas quantias de dinheiro para uso livre. Dá sim, 300, 400, 500 reais por mês. Faça o que você quiser com esse dinheiro. Dinheiro que ele não lutou para ter, que ele não dá valor, que provavelmente ele vai usar para as coisas que você não compraria. Ele vai dizer: vou comprar com o meu dinheiro. Eu vou fazer um episódio específico sobre mesada, tá? Tem toda uma forma de você organizar a mesada para a mesada cumprir o seu papel, que é ajudar na educação financeira da criança. Mas na hora que você dá dinheiro livre na mão dele, além de você estar submetendo ele ao risco das pessoas perceberem que ele tem dinheiro, seja de furto, seja de droga, seja do que for, é um risco concreto. Tem gente que não só dá dinheiro para ele, como deixa ele contrair dívidas e depois vai lá e paga a dívida. Então ele acha que dinheiro, o céu é o limite. Ele recebe dinheiro de graça, dinheiro vem fácil e nunca vai aprender a conviver dentro de um orçamento restrito, porque ele não sabe de onde vem o dinheiro, não lutou para ter o dinheiro e pode endividar porque alguém vai lá e paga. Então, quando você dá dinheiro para ele e não orienta no que ele pode gastar e no que ele não pode gastar, e dá isso sem nenhuma contrapartida, sem nenhum tipo de restrição, você está dando quase uma arma para ele, né? Porque dinheiro se transforma em qualquer coisa. Então, a hora que você faz isso, você nem sequer às vezes desconta dele quando ele faz alguma coisa errada ou quebra alguma coisa, o dinheiro que você deu, porque ele vai reclamar, porque ele vai ficar bravo. Pois é. Então, para ele, o céu é o limite. Dinheiro, as coisas todas vêm e vão, ele não dá nem valor, porque ele não conquistou, ele não lutou. Então, é complicado, né? Sexto mandamento: não cobre dele nenhum esforço físico. Ai, coitadinho do meu filho, se ele pode ir lá ficar arrumando cama. Imagina se ele vai a pé até a esquina comprar um pedaço de pão. Imagina, né? Cobrar dele bom desempenho na escola. Ah, filho, você não foi bem, né? Que pena, paciência, né? Você não faz outra coisa na vida, não sei estudar, mas nem isso você faz direito, né? Então, quantas famílias não exigirem desempenho, a educação vai ficar como está. E eu vou também falar disso no episódio específico. A educação ainda é, a educação formal, uma das coisas mais importantes que você pode fazer seu filho crescer e realmente virar gente, né? Quando você não cobra dele nenhum tipo de esforço físico, nenhum tipo de bom desempenho, deixa ele ficar trancado dentro do quarto jogando videogame sem ver a luz do sol, né? Você acaba cobertando as coisas dele quando ele também não vai bem, quando ele faz coisa errada, até do seu próprio cônjuge, né?
quando ele erra, quando ele comete injustiças, quando ele falha. Se você não cobra dele, se você não cobra desempenho, não cobra comportamento adequado, provavelmente, né, ele vai se sentir extremamente íntimo seu e você vai virar um cúmplice ou uma cúmplice, não pai e mãe. Pai e mãe não é cúmplice de coisa errada. Então, por favor, cobre do seu filho. Para ele ter algum tipo de esforço físico, faça um esporte, que ele gaste a energia dele, que ele veja a luz do sol, que ele tenha compromissos, né? Que tá pesado, ele pode carregar, te ajude. Vem cá, fiz as compras, me ajuda a guardar. Vem cá, chegou a roupa lavar, vamos agora guardar, né? Que ele tenha bom desempenho no que ele faz na escola, né? Se possível nas áreas, né? Talvez se ele está de ajuda é outra questão, mas tem que cobrar que ele tenha um desempenho. Ah, ele não tem que ser o primeiro da turma, mas você tem que ver que ele se esforça, que ele se dedica e que ele se comporte adequadamente. 7º mandamento para criar um delinquente: poupe-o de tudo e nunca exija que ele se sacrifique nem por nada, nem por ninguém. Então a família está com problema financeiro, você poupa os gastos dele, ele nem fica sabendo. Ah, a família está com problema com alguém doente, todo mundo se reveza, menos a boazinha lá, que não participa de nada, não quer saber de nada. Então você poupa seu filho de tudo, de todos os problemas da vida, ele não se sente comprometido com o bem-estar da família, ele não contribui com nada na arrumação da casa, ele acha que todo mundo é empregado dele. Tem um episódio meu, se não me engano é o 3º episódio, que diz que filho não é hóspede. Vai lá no meu canal ou lá no meu website, www.bialobo.com.br, e vai ver lá, meu filho não é hóspede, para você entender do que eu estou falando. Então, se você poupar de tudo e tratar seu filho como hóspede de luxo, ele não contribui em nada para casa, e pior, tem gente que acha que um belo modelo é pagar por tarefas que ele deveria fazer por obrigação. Se você arrumar seu quarto, eu te dou R$10. Se você tirar seu prato da mesa e botar para lavar na pia, eu te dou R$5. Se você passar uma água na garagem, eu te dou R$20. Na verdade, ele tem que contribuir para o bem-estar da casa. Ele não é hóspede, ele é membro da família. Então, não pague por isto, não pague por serviços na sua casa. Pague por coisas extras que você quiser fazer, que não teria a ver com a normalidade, você pode até incentivar. Mas aquilo que seria normal uma pessoa contribuir para o bem-estar da casa, não pague nada. E, por favor, ele tem que entrar para o sacrifício igualzinho, nas mesmas circunstâncias dos demais membros da casa, incluindo pai, mãe, avó. Precisou, tem que ajudar. Né? 8º mandamento: valorize e demonstre para eles que apenas as coisas materiais são importantes. Que sucesso, fama a qualquer custo é aquilo que ele deve perseguir. Nós vamos ter uma geração de inúteis ou uma geração de pessoas que vão ganhar dinheiro, acham que vão ganhar dinheiro fácil trabalhando com a internet, vão ser influencer, vão fazer graça com moda, só com aquilo que eles gostam. Gente, desculpa, isso é para uma minoria de pessoas. Então, se você mostra que isto, fama, dinheiro, é ser bem-sucedido, você está criando uma pessoa que vai buscar coisas que provavelmente não são para a felicidade dele. Também eu tenho episódio lá, o que é ser bem-sucedido, é o 2º episódio, vai dar uma olhadinha lá. Então, se você não mostrar pelo seu próprio exemplo que você valoriza outras coisas que não são só as coisas materiais, o que o jovem vai pensar? O que a criança vai pensar? Que aquilo, as pessoas têm valor pelo que elas possuem, não pelo aquilo que elas são. A diferença entre ter e ser é escuta pra caramba, mas não aplica, né? Então fulano de tal, ai, fulano de tal não tem graça nenhuma, feia, grossa, é pobre, é isso, é aquilo. Gente, às vezes os próprios pais incentivam esse tipo de visão de mundo e depois estranham que o mundo está ficando o que está ficando. Então, pelo menos vocês deem um exemplo para ele, mostrando não, é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, honesta, correta, uma pessoa que tem valor, independente do que ela possui. Porque senão, ele fará qualquer coisa para ter aquilo que todos dão valor. Então, para orgulhar vocês, ele acha que se ele não tiver fama e não tiver fortuna, ele não deu certo na vida. E aí? Quantos frustrados nós vamos ter no mundo? 95% da população, gente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, cuidado, porque você, quando valoriza demais,
coisas materiais, sucesso e fama, né? E você não pratica com ele, não mostra para ele a importância do comportamento ético, da honestidade, dos frutos que o esforço traz, né? Do trabalho, da importância do trabalho, da dedicação. Se ele não vê isso em casa, se você não comenta, se você não valoriza, ele também não vai valorizar. Aí depois não reclame quando ficar pendurado em você, porque não consegue ser dono da própria vida, tá bom? Eu falei sempre de filho, para ficar mais fácil, mas é claro que vale para mulheres, para todo mundo, em idade de formação, né? Nono mandamento. Considere seu filho must, a pessoa perfeita. Só tenha para ele elogios, mesmo que não sejam verdadeiros. Olhe e exprima sempre a sua admiração. Meu filho, você me ensina tanto. Como você me ensina coisas. Sério isso? Pode ser que algum comportamento te ajude, mas se ele te ensina tanto assim, tem alguma coisa errada em você. Filhos podem ensinar você por algum traço de personalidade, mas o normal é o contrário. É que você seja um exemplo para ele. Porque a hora que você faz isso, você coloca ele numa posição superior que faz com que ele ache que você não tem nem condição de educá-lo, que ele entende do mundo mais do que você. É mais ou menos como eu vejo o pai ajudando o filho a jogar futebol e deixando ele ganhar, driblar, fazer gol, e ele acha mesmo que ele é o maior jogador do mundo. Até que encontra alguém que joga melhor do que ele, aí não sabe lidar com a frustração. Mas eu ganho do meu pai, como é que eu não ganho daquele lá? Tá jogando xadrez, se acha um gênio, faz 3 jogadas, deixam que ganhe. E aí o que acontece? Ele acha mesmo que joga aquilo ali e joga nada. Primeira vez que for jogar com alguém que entende, vai se lascar. Aí não vai querer continuar. Não vai aprender a ser bom em nada. Porque ele já se acha bom, você diz isso para ele todo santo dia. Diz para os outros, na frente dele, que ele é maravilhoso, que é um filho sensacional, que é isso, que é aquilo. Deixe que as pessoas falem bem dos seus filhos para você. Esse é um bom sinal, não o contrário. Oh, seu filho estava todo dia em cima do muro fazendo não sei o que de errado, você não. Isso é uma coisa de criança, ele é um ótimo menino, obediente, bom. Inverte, né? Olha, seu filho é maravilhoso, acho seu filho sensacional. É um bom menino. Tem as coisinhas dele, dá um trabalhinho, mas é um bom menino. Diferente, né? Do que você dizer sempre que seu filho é maravilhoso, porque no fundo, a gente quer que o filho seja maravilhoso porque fala de você como pai e mãe, ou como quem está criando. Quando na verdade são coisas separadas, né? Você não é ele, ele não é você. Então pense seriamente que você faça elogios verdadeiros. Porque elogios são importantíssimos. É muito errado pai e mãe que nunca elogia. Mas o elogio constante e principalmente sem razão é um problema. Elogio tem a sua hora, o seu momento e principalmente a sua razão. Quando ele tiver feito bem feito, você valoriza, fala muito bem, fez muito bem. Valorize muito mais a atitude do que a pessoa, entendeu? Você fez certo, você agiu correto, que bom que você terminou tal tarefa, fiquei contente de ver que você foi até o final nisso. Atitudes, não, ai como você é lindo, ai meu príncipe, minha princesa, minha flor do vaso, né? Ele acha que vai ser isso mesmo, ela acha que vai ser assim mesmo e que todo mundo vai tratá-la assim. Ela não vai estar preparada para o mundo real. Ela vai ser criada sob uma redoma e a hora que ela sair da redoma, ela pode não ter estrutura psíquica para aguentar o mundo real. E você pode criar uma pessoa com caráter disfuncional por causa disso, tá bom? Para terminar, o 10º mandamento. Por fim, nunca deixe seu filho esquecer que o seu amor é incondicional. E faça o que ele quiser fazer, você sempre estará do lado dele. Ele jamais vai te decepcionar. E você jamais vai ficar aborrecida com ele. Porque mesmo que ele faça tudo errado, ele nunca será punido nem pelos seus erros, nem pelas mentiras, nem pelos maus tratos, por nada que ele fizer. Você vai botar a culpa nos outros, vai ajudar que ele coloque a culpa nos outros, você não vai transformá-lo em responsável pelos atos que ele pratica, e ele vai achar que você é muito mais do que uma mãe, né? Você é o juiz que o absolve de tudo. Isso não é um bom papel. Não é um bom papel porque ele pode até ter a ideia de que você é capaz de se tornar inimigo das pessoas que ele não gosta. Então, quando ele quiser se safar de um problema, ele fala, fulano é uma pessoa horrível, nananã, e você concorda e se afasta.
Alguém vem e fala assim, olha, seu filho fez isso de errado, eu fiz isso para corrigi-lo, você não aceita, você não permite. Então, ele pensa assim, eu tenho uma juíza, eu posso fazer o que eu quiser, é aquela que vai me visitar na cadeia quando eu estiver preso, né? Será que é para isso que a gente é mãe, pai? Não, né? Então a gente tem que saber dizer assim, olha, não me decepcione. Eu não quero ficar aborrecida com você. Eu estou muito chateada agora, não estou afim de lhe agradar. Você me aborreceu, me magoou muito. Por que você agiu desse jeito? Agora eu estou agindo desta forma. Não concordo, você está errado, você vai lá pedir desculpa. Você não tem razão, quem tem razão foi a situação é fulano de tal. Eu não vou brigar com fulano de tal por causa do seu erro. Porque é muito importante que vocês separem o fato dele se sentir amado por você do que ele sentir que esse amor independe do comportamento dele. Na verdade, você tem que exigir dele respeito a você. Amar você será uma consequência da vida. E o seu amor é o seu amor, independente do que ele faça, para você. É como você o ama. Mas uma coisa é como você trata esse amor em relação a ele. Entenda ele sempre masculino ou feminino. Porque quando você mostra que esse amor incondicional em atitudes, ultrapassando todos os limites para dizer que por amor eu aceito tudo que você fizer de errado, você está dizendo para ele o seguinte, você tem meu aval. Faça o que acontecer, quando você pular do 18º andar, você tem uma redezinha chamada mamãe, ou papai, ou vovó, ou titia, que vai segurar você. E ele vai tentar pular. Esse é o risco. Porque ele sempre vai achar que tem alguém para salvá-lo dos problemas. Sempre alguém que vai contornar as consequências dos problemas. Um dia me fizeram uma pergunta muito difícil de responder. Se meu filho cometesse um crime e fosse preso, eu faria qualquer coisa para tirá-lo da cadeia? Eu pensei muito. Eu diria para vocês, eu faria qualquer coisa para que ele tenha um julgamento justo e um tratamento justo. Mas ele deve pagar pelos atos dele. Se for uma lei injusta e não aplicável a todos, eu quero que seja aplicada na medida justa do que ele fez. E aí, para isso que eu vou lutar, mas jamais para isentá-lo de um erro que ele realmente cometeu. Se a gente não pensar assim, Beatriz, imagina se a gente... Quem não pensa assim, vê depois seu filho enfiado nas coisas e vai chorar depois. Né? Não fez chorar ele quando era criança? Você que vai chorar depois. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu fui muito severa até, acho, mas eu tenho isso em paz comigo. Eu sei que eu nunca deixei de fazer alguma coisa que eu achava certa com medo da reação dele. Eu sempre fiz o que eu achava certo, mesmo sabendo que ia ter uma reação ruim. E um dia, quando ele gravou o primeiro CD dele, ele fez uma dedicatória que raramente eu vejo adultos com 20 e poucos anos fazerem papai e mãe. Ele começa falando assim, eu dedico esse CD para minha mãe, que me amou incondicionalmente, mas me ensinou a diferença entre o certo e o fácil. A hora que você escuta isso, você percebe que ele entendeu o que você fez e entendeu que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho, é o caminho certo. E muitas vezes ele cobrou isso, adolescente, jovem, mas eu tenho essa paz na minha cabeça. Não acertei em tudo, não longe de mim. Cometi erros, como todo mundo comete. Mas eu não tenho aquela sensação de que eu cometi erros para me proteger, que eu deixei ele fazer as coisas porque eu estava cansada, então eu permiti, que eu deixei ele transgredir porque eu não conhecia a pessoa que ele maltratou. Não, eu nunca fiz isso. Eu nunca compactuei com coisa errada, nem com ele, nem com ninguém. Então, essa paz a gente tem que ter no coração. Não sou perfeita, erro, mas eu tento corrigir, eu tento melhorar. E é assim que a gente evolui. Quando eu errava com ele, eu dizia, errei. Eu acho que nós temos que rever isso assim, 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 assim. E isso faz com que a pessoa te respeite, te admire e tenha em você um exemplo. E você tem que ser o exemplo dele. Pai, mãe, família, um bom exemplo. E não o fomento de uma personalidade narcisista, de uma personalidade desestruturada, que vai levar a um caráter ruim, do qual vocês todos depois vão se lamentar. Então pense seriamente se em nome de um amor incondicional não estamos estragando uma geração inteira
né? E levando as pessoas para um limite que elas não têm condição depois de suportar. Tome muito cuidado. Não siga nenhum dos 10 mandamentos para formar um delinquente. Faça o que é certo na hora certa, mas tome muito cuidado. Reveja esse vídeo, mande para outras pessoas, porque provavelmente mais gente precisa escutar isso, tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria que vocês, se gostassem do conteúdo, por favor, se inscrevam no meu canal, acione o sininho de notificação, compartilhe, comente se tem mais alguma coisa que vocês acham que, se for feita de forma sistemática, pode ajudar a formar um delinquente. E, por favor, espalhem isso para mais pessoas, para a gente formar uma comunidade de gente que pensa uns nos outros para ter uma vida melhor, tá bom? Siga lá no meu Instagram, Pense Comigo com Bia Lobo, no meu website, que tem todos os episódios, www.bialobo.com.br. Eu espero vê-los vocês em breve aqui comigo de novo, sobre outro assunto interessante, tá bom? Não se esqueça, pense comigo, mas decida por você. Até mais e fiquem bem. Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Tempo que não quer parar, entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.